Somente crer, somente crer, tudo é possível, tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus, qualquer ser humano, ó Pai, ele pode ler a sua palavra, Pai. Mas quem dá a compreensão é o Espírito Santo, Senhor. Por isso que nós vemos, ó Pai, tanta interpretação da sua palavra, Senhor. Homens que não tiveram o teu Espírito, Senhor. Porque o Senhor prometeu que o teu Espírito viria, Senhor. E ele nos ensinaria. O Espírito Santo é o nosso tutor, Senhor. Ele que nos ensina as Escrituras, Pai. Meu Deus, muitos lê essa mensagem enviada, Pai, para o tempo do fim. Mas muitos interpretam de sua maneira, Pai. O que nós precisamos, ó Deus, não é de sabedoria humana. O que nós precisamos é do Espírito Santo para quando olhar para a Escritura, nós enxergamos nós nessa Escritura, Pai. Somente o Espírito Santo pode nos fazer nós ser assim. Olhar e nos olhar aí na Escritura, Pai. A Escritura falando da nossa vida, Pai. E ao falar da nossa vida, nós se posicionar. Enquanto a palavra vai se revelando quem realmente nós somos, ó Deus. Somente o Espírito Santo é a obra do Espírito Santo, ó Pai. Muitos, meu Pai, estudam a sua palavra e no final eles viram ateus, Senhor. É o que nós estamos vendo. Meu Deus, nessa geração, questão de ateísmo, e são homens que lê, homens que estudam, Pai, mas não tem acessibilidade do Espírito Santo, ó Deus. Que assim que nós possamos, como foi com João, como foi com Pedro, ó Pai, homens iletrados, mas eles sabiam o tempo e a hora que estavam vivendo. Eles estavam vivendo, meu Pai, no tempo da profecia de Joel. Pedro toma a palavra e diz isso, Senhor. Que esse mesmo Espírito Santo que fez esses homens iletrados, desprezados, ó Pai, possa fazer conosco hoje. Nós dizer assim, eu sei o tempo e a hora que estou vivendo. Não através de conhecimento, mas através do discernimento, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, nos dê o teu Espírito, e sabendo que o teu Espírito ele vem através da sua palavra, Senhor. Desde já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode estar assim. Não está lendo já, né? Vamos já estar na escritura. Nós vamos ler Atos capítulo 2. É uma escritura bem conhecida, né? Todos nós. Principalmente quando saímos para evangelizar, sobre a questão do batismo, essas coisas, mas eles querem até aqui em Atos 2, 42, né? Aqui vai entrar algumas questões, embora aqui não está explícito quando fala o partir do pão, mas o partir do pão ele vai nos dar o sentido de hospitalidade. A gente vai introduzir a hospitalidade e questão dessa comunhão, né? E a gente tentar entender através da escritura como os nossos irmãos, ou seja, a igreja primitiva, como eles viviam nesse partir do pão e nessa comunhão. Amém? E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
Mas o que trouxe essas maravilhas, esses sinais através dos apóstolos, foi a comunhão, o partir do pão, a doutrina e a oração. Sem esse, que é os pilares da igreja primitiva, os efeitos, os sinais da maravilha não seriam realizados. Então você vê que a Bíblia, em algumas traduções, fala isso, perseveravam. Perseverança naquilo, na doutrina. Porque eles sabendo que tinha vida naquilo, né? E sabemos que a doutrina, ele é o caráter de Deus. Ele é a vida de Deus. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Aqui entra a unidade deles. O Espírito Santo no Pentecostes uniram eles. Mesma crença. Você vê que nós estamos naquele tempo dos filhos de Deus estar cada vez mais unido, mais próximo, né? Congregar. E você vê que ao decorrer do tempo, da história da igreja, perdeu isso. Mas no início não era assim. Estavam juntos, no partir do pão, nas orações, na comunhão, na perseverança da doutrina. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens conforme a cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente, em comum acordo no templo. Estamos vivendo um tempo de unidade. E essa unidade ela vem através da hospitalidade, que vai gerar comunhão, e automaticamente a unidade dos irmãos se tornar um com ele, que foi a oração sacerdotal que o nosso Senhor Jesus Cristo ele fez ali, né? Todos nós conhecemos São João 17. E olha só, olha o que ele faz. E partindo o pão de casa e em casa. E comia o seu alimento com o quê? Alegria. Algumas traduções vai estar escrito essa palavra singela, né? Vai estar escrito humildade. Com humildade. Você vê que esses 4 pilares eles faziam com alegria e com temor, como diz a Bíblia. Era como se fosse a única coisa que eles tinham. Tanto aquela alegria que eles tinham, eles fizeram vender a sua propriedade. É o ato do Espírito Santo. Acabaram, aqui a igreja está forno, acabou de sair do forno. Está quentinha. Ele agora começa a comer o pão assado. Assado pelo Espírito Santo. Que ninguém come pão cru, come? Come? Pão cru? Mas come pão assado. Assado pelo fogo do Espírito Santo. É o que foi produzido na vida dessa igreja primitiva. E com singela de coração. Algumas, como disse, vai estar escrito humildade de coração. Louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja o que estava sendo salvo. Amém? Pode estar se assentando no nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto, foi quinta, né, para abrir aqui. Chegamos tarde na segunda-feira, né? Não deu muito tempo para me estudar e eu comecei a partir da terça-feira. E quinta-feira acabei me desdobrando mais sobre esse assunto. Acabei dormindo até tarde. E aí o que me levou, assim, sobre essa questão do pão, né? Como eu falei, o pão, ele é uma palavra hebraica, que ele dá o sentido de... Embora eu não vou saber escrever, porque eu estou ainda praticando a escrita ainda, mas ela é lechem, que ela significa pão, e também vai dar sentido também de comida. Por exemplo, até deu o exemplo o irmão Luiz, quando alguém é convidado para tomar o café da manhã, vamos lá em casa tomar um café da manhã? E esse café da manhã não está só o café lá, né? Tem pão, está repleto. Então essa palavra, ela, questão do pão no sentido comida mesmo, né?
E aí, essa questão que quando o pão, ele era também na Bíblia, ele era representado por alguns fatores, vamos falar só de dois hoje, tá? Ele tinha uma representação, o pão, na escritura, e essa representação que ele tinha era a hospitalidade, e essa hospitalidade, ela vai gerar comunhão, e gera comunhão. Eu quero me ater nesses dois pontos aqui, né? O pão, ele vai representar na escritura hospitalidade e também comunhão. Uma está ligada à outra. Gênesis capítulo 18, que quando aqueles três anjos eles aparecem para Abraão, você vê que é uma coisa assim, quando aqueles três anjos aparecem, nós sabemos disso, que Abraão ele reconheceu somente um, que era o Elohim ali, e ali ele fala, meu Senhor, né? Não como Ló, meus senhores. E você vê que ali a hospitalidade, o que é a hospitalidade? Eu vou pegar aqui a cola, ele tem três sentidos de. Vou colocar aqui as suas ramificações dela, né? Aceitar. Ele também tem seguro e também valorizado. Você vê que por que isso faz sentido? Porque no tempo da cultura dos bíblico, ao convite de ir para casa comer pão, era o motivo de aceitar aquele que foi convidado, certo? Então tinha que haver uma aceitação. E também, ao mesmo tempo, que quando a pessoa ela chamava para comer na sua casa, tinha que ter uma aceitação e também quem estava sendo convidado tinha que sentir uma segurança. Ou seja, o anfitrião, ele pegava, ele criava um ambiente seguro para aquela pessoa que está sendo convidada e automaticamente ele tinha que valorizar a pessoa também. Certo? Agora veja bem, quando chega o Elohim Abraão, a primeira coisa que ele vai falar para Sara, ali era Sarai ainda, já era Sara, e quando a primeira coisa que ele vai falar assim, vai lá apressadamente, com pressa, preparai, aí ela vai falar bolo, asmo, algumas coisas desse tipo, porque Abraão sabia que não era qualquer um que estava vindo ali, certo? E aceitação, por isso que Abraão ele é o pai do quê? Da fé. Aceitação, porque a questão aqui é a justificação. Para aceitar aquele homem, aquele Elohim que estava vindo, ele vem somente pela fé. Porque pela fé, você realmente vai reconhecer esse Elohim. Então você aceita. Abraão ele entrou na hospitalidade. Se você for pesquisar, você pode pegar essa palavra aí e pesquisar, tanto que eu vou dar aqui o significado dela, porque ela é uma palavra que ela vem do latim. E ela significa receber, hospedar alguém. E a receber ou hospedar alguém, ela tem que entrar esses três fatores. Aí você vê tanto que a hospitalidade também, que quando Ló também vai fazer, ele vai pegar aqueles anjos que foram até ele e vai pedir também para preparar pão. Certo? Mas eu quero aqui, esse aqui é só uma base,
Mas eu quero colocar duas personagens na escritura que vai como podemos dizer assim, que são um tipo, que vai colocar a questão de Ruth aqui, e vamos colocar também a questão de Raab. Embora vai ser oposto, porque Ruth agora era Boaz aceitando ela, certo? Mostrando, falando para ela um lugar seguro, a gente vai mostrar isso, e no final valorizando. Quando acontece isso, ele gera. Porque quando aconteceu isso com Abraão e o Elohim, quando entrou já lá na fase da comunhão, o Elohim disse que ia fazer. Ele começou a revelar o que ele ia fazer. Sim ou não? Ele mostrou lá que ia fazer da cidade de Sodoma e Gomorra. É ou não é? Mas primeiro, ele teve que aceitar Abraão, mostrar para o Elohim que ele estava no lugar seguro. E ele também tinha que ver que ele ia ser valorizado. Esses itens aqui. Porque agora veja, que quando pega agora a questão de Ruth, é interessante isso aí, eu vou ter que mostrar que eu fiz muitas anotações. Agora a diferença era agora Ruth sendo aceitada, certo? E quando agora Boaz vê aquela moça no campo, você vê que o irmão Brano ele vai dizer sobre a Noemi. Ele vai dizer que a Noemi é uma igreja judia. É ou não é? E se ela é igreja judia, você vê e nós entendemos também que a Ruth é o tipo da igreja gentílica. E Ruth estava baseado sobre os fundamentos da igreja, ou seja, ela estava baseada no que nós acabamos de ler, na doutrina dos apóstolos, que é o fundamento. A igreja judia, Noemi ensinando o que Ruth deveria fazer. Agora veja também que ela entra nesses 3 itens. E esses 3 itens é de aceitação. Né? Vou mostrar na Bíblia, porque tinha que ser aceitado. Se eu não me engano, está anotado aqui, que o povo moabita, eles não podiam entrar na congregação de Israel. Ele era rejeitado. Certo? Eu vou te mostrar aqui na escritura, para você também quiser acompanhar. Está em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3. Porque veja que quando Boaz ele vê essa Ruth, porque ela estava vindo debaixo do fundamento da igreja Noemi judia, sob o ensinamento dos apóstolos. E agora, quando ela vem, o Boaz, nosso Cristo, não poderia rejeitar ela. Ele tinha que aceitá-la. Porque, veja, Ruth cria pela fé no ensinamento da igreja judia, ou seja, nos fundamentos dos apóstolos. Então, Boaz não poderia recusar de aceitá-la ela. E tanto que é tão interessante essa passagem, que Boaz, quando olha para essa mulher, disse que ela é uma donzela. Certo? E também Boaz também vai dizer que ela era fiel ao ensinamento de Noemi. Ela era o quê? Fiel. Mas vamos ler aqui. A gente vai depois essa parte de segurança é o que me mexeu com a minha alma. Porque Boaz vai falar um negócio ali interessante para os seus servos. E seu servo, quando Boaz fala, está no plural. E estes seus servos são um quinto de Efésios. A noiva, Jesus Cristo, nosso Boaz, ele preparou o caminho, nos aceitou, mas ele mostrou um caminho seguro. E no final agora vai nos valorizar. Porque por isso que ele pagou o preço. Ele sabe o valor da sua igreja. Agora vem para a gente ver que Noemi, sendo uma moabita, ela era rejeitada pelo povo de Israel. Como está a Bíblia, Deuteronômio capítulo 23, alguém achou aí já?
3? Dê aí uma para mim. Vamos aí. Nenhuma comida, nem habita, entrará na Assembleia do Senhor. Jamais entrará na Assembleia do Senhor. Então você vê que o povo moabita ele tinha essa rejeição, certo? Mas os ensinamentos, dos fundamentos, mas também o que estava no coração dessa mulher, tanto que ela era fiel ao ensinamento, vamos colocar, dos apóstolos, né? Mas agora também, eu vou abrir aqui em Ruth, Boaz ele vai começar agora a falar um negócio para essa mulher. Primeiro ele vai dar a sua palavra para o seu servo. E você entende, você vê, que a lei, porque essa mulher, a Ruth, ela estava debaixo da lei. Estava ou não estava? Você vê que ela era uma mulher viúva, certo? Aí a Bíblia vai dizer, lá em Romanos 7, que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Por causa da... Aí você vê que esse não é o caso mais da lei de Ruth, que a Ruth estava livre, certo? Mas também o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas que a lei foi o nosso tutor de levar até o algo real. Porque agora tinha que entrar debaixo da graça de Boaz para se transformar. Você vê que a lei não transformou. Entende? Agora você vai ver que o Boaz ele vai começar a falar com essa mulher aí, em Ruth capítulo 2, e você vê assim, porque Boaz ele vai começar a dizer para essa mulher, quando entra na parte da segurança, é muito interessante isso aqui. Muito, muito, muito. Porque é o que nós mais precisamos no tempo de segurança. É ou não é? Aí, Boaz, no capítulo 2, no verso 9, ele vai dizer assim, ó, que os teus olhos estejam no campo que cegarem, e vai após elas. Não tenho eu, é Boaz falando, encarregado os moços? Não sei se está escrito em alguma Bíblia dos seus servos, não sei se alguma está assim. Aí está homens. Mas tem algumas traduções que está escrito servos, homens. Para que não que? Ela tinha que ela tinha que sentir segurança. Para que nenhum homem venha violentar. Para que nenhuma palavra fora do seu contexto ou sua interpretação venha abusar dela. Ela tinha que estar segura no campo de Boaz. E Boaz lhe dá ordem a quem? Aos moços. Para que ninguém venha violentar ela. Porque veja, no Antigo, embora estamos no Antigo Testamento, Êxodo 22, versículo 22, vai dizer que uma mulher viúva, que ela não tem mais marido, ela é uma mulher vulnerável, para que qualquer um venha explorar ela. Então, que quando agora a Noemi, a Ruth entra no campo de Boaz, ela começa a ver que ela foi aceitada, mas também além da aceitação de Boaz, ela tinha que sentir uma... Porque por ser uma mulher viúva, que era uma mulher desprezada, você pega lá, você pode pegar em Êxodo 22, versículo 22, Deuteronômio capítulo 10, versículo 18 também. Então agora o Boaz ele vai dizer assim, ó, que ninguém a toque nela. E ela agora entra no campo o quê? Seguro. De tudo isso é uma hospitalidade, que ela vai gerar uma... Aí mais para frente, se eu não me engano já é a Ruth 14 ou é 13, Boaz agora vai falar para ela outra coisa. Agora ele vai valorizar essa mulher virtuosa. Ela já estava agora andando um caminho já seguro.
Que ninguém vai me tocar mais aqui. Ninguém. Ó, se você me tocar, for Boaz que disse, hein? Eu vou, eu vou falar para ele. Ó. Imagina ela andando no campo de Boaz, toda elegante, bonita, né? Toda revestida da palavra, né? Porque quem deu a palavra para ela foi Boaz. Ela indo para lá, indo para cá. Ó, ele me aceitou, hein? Não só me aceitou, mas agora ele está com um caminho, proveu um caminho muito seguro para mim. Ninguém pode tocar em mim. Ninguém. Tá ouvindo? Porque ele disse aí pro quinto de Efésio que ele vai agora me valorizar, vai me aperfeiçoar. E agora Boaz vai chamar essa mulher agora para comer. Se eu não me engano, acho que está no versículo 13 ou 14. Agora coloca aquela mulher no lugar de quê? De honra. Valoriza ela. Porque agora começou a gerar comunhão. Por que nós lemos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Ainda vamos chegar nesse ponto da comunhão que eu até falei para o irmão Luiz, se nós analisarmos como hoje nós estamos disso. Agora o Boaz ele valoriza essa mulher, dá honra a ela, chama para sentar à mesa. E nessa mesa, que é questão de comida, olha, o Ruth, não é só de pão que vai viver. Você viu a igreja, mas você vai viver de toda a palavra. Tudo que você quer, Ruth, está aqui. Você quer cura? Está aqui. Você quer libertação? Está aqui. Tudo que você precisa. Está tudo aqui, porque agora eu estou te colocando numa posição de honra. Eu te mostrei que o caminho é seguro. É por esse caminho, Ruth. Agora pode se alimentar o quanto você quiser. Se esbaldar. Se esbalda. Aí dá para entender que quando Boaz ele leva ela à mesa, dá para entender que essa mulher começa a olhar os selos. Tudo que ela precisa. Tudo. Para ter essa comunhão com esse Boaz. Está ali, não está em outra mesa. Está naquela mesa de Boaz. Esse aqui é um ponto de ela sendo aceitada. Mas agora eu vou mostrar outro ponto. Quando nós o aceitamos agora. O lado oposto. Certo? E um exemplo maior desse é Raabe. É um dos maiores exemplos nossos. E nós estamos, eu literalmente careca, de saber que o irmão Brana ele nos ensina que Josué é o tipo do quê? E Caleb é o tipo da? Agora é o contrário. Não é agora mais nós sendo aceitos. Ou seja, não era a Ruth, agora a Ruth agora é agora aceitando. Porque quando agora chega aqueles dois homens, eles espiam, aí entra essa parte de hospitalidade, é de receber. E quando ela recebe, não é mais agora o Boaz mostrando um caminho seguro. Agora é nós mostrando para o Espírito Santo que ele está seguro no lugar onde ele está. Agora é nós mostrando ao Espírito Santo que ele é aceitável. Agora é nós mostrando ao Espírito Santo que ele é valorizado, honrado. É mostrando, Senhor, aqui é um lugar seguro, pode ficar aqui. Porque quando ele entra lá na casa de Raabe, aceita, você vê, quando ela aceitou, você vai pegar lá em Josué 2, olha só, a aceitação dela veio por que ela vai falar assim, ó, eu tenho ouvido que o Deus de Israel deu essa terra a vocês. Ela teve o quê? Ela o quê?
ouviu. E a fé veio por onde? Ela aceitou aquilo que ela ouviu. E quando ela aceita, ela tinha que preparar um ambiente seguro para o Espírito Santo estar lá. Para salvá-la. Josué e Caleb diga assim, Rabi, é seguro aqui? Ô, Senhor, é tão seguro, Josué e Caleb. Eu ouvi o que o que ele fez lá no Egito, o mar que ele abriu, ele vai dizer isso. Ela começa a relatar. E eu aceitei isso, porque me despertou algo. E essa aceitação levou os homens, o Espírito Santo, junto com a igreja, no lugar apropriado, lugar seguro. Porque o Espírito Santo vai para qualquer lugar. Ele vai espionar, poxa, deixa eu ver se tem seguro aqui. Não, não tem segurança. Aqui eles vão me blasfemar. Não, não tem segurança, aqui não tem. Aqui não. E muito menos vai me valorizar. E quando agora eles entram, Josué criou e falou assim, cadê onde é o lugar seguro? Porque aqui não está muito seguro, não. Espera que tem um lugar escondido. Que a Bíblia vai dizer que ela escondeu ele. Ela não é texto da Bíblia. Aí, a partir do momento que agora o Espírito Santo, junto com essa igreja, está lá, seguro, segurança, porque agora a segurança é o Espírito Santo confiando em nós. Tanto que esses homens depositou confiança nessa mulher. Agora é o contrário. Como ela agora vai fazer essa aceitação? É ela agora aceitando. E quando agora ela mostra que realmente é um lugar seguro para eles esconderam, aí tem uma situação, não tem como o Espírito Santo não valorizar aquela mulher. É impossível não ter essa comunhão com essa mulher. Porque ela soube o que fazer com o Espírito. É a expressão meio diferente, né? Saber o que fazer com o Espírito Santo. Porque, veja, nós estamos vendo aquele período que quando fala sobre doutrina, que nós acabamos de ler, doutrina no grego é ensino. Ensinamento. E aquela mulher foi ensinada. Uma promessa é se cumprir ali. Então, aquele ensinamento atraiu o Espírito Santo. Porque você vê que a Bíblia nos diz, como que nós lemos, que ali, através das mãos apóstolos, sinais e maravilhas realizados. Por quê? A doutrina. Eles perceberam a doutrina, não foi? Porque a doutrina estava no lugar seguro. A oração estava no lugar seguro. O partir do pão estava no lugar seguro. A comunhão estava no lugar seguro. E os sinais e maravilhas que aconteceram. E agora o Espírito Santo honrando essa mulher. Veja, como disse para o irmão Luiz, nós estamos tendo tanto ensinamento. E esse ensinamento que nós estamos é o Espírito Santo. Certo? É o Espírito Santo. E é tanto de ensinamento, e agora será que esse ensinamento que é o Espírito Santo, ele se sente seguro? Confiança em nós? Porque veja, o Josué teve que ter uma confiança nessa mulher. Teve que confiar no que ela disse. Não é verdade? Porque ele poderia estar entre a vida e a morte. Porque qualquer traição dessa mulher ao Espírito Santo era morte. Se ela o traísse ali. Porque embora aceitou, nossa, maravilha que Deus fez. Nossa, essa é a verdade mesmo. Mas ele estava seguro? Será que eu estou seguro aqui mesmo? Josué, será que devemos confiar nessa igreja? Aí o Espírito Santo, né, a igreja, o Espírito Santo andando junto, sim, pode confiar. Então,
bom, Rabi, vou confiar em você, mas eu quero ver suas obras. E a obra dele é esconder eles. Aí, valorização, nós sabemos que aí foi salva ela, a sua casa. Certo? Agora veja, irmão, de tudo isso aqui, ele é algo para nos motivar, certo? É uma pregação para nos motivar ali, nos animar. Porque isso também é o que a igreja primitiva fazia. Exortar, animar, como a gente agora vamos ler. Agora veja que agora eu quero falar um pouquinho da comunhão. Tudo isso aqui nos animou, nos alegrou, né? E hoje nós entendemos a hospitalidade de receber algo. E receber, quando nós partimos o pão para quem nós convidamos, nós estamos mostrando para ele que está no lugar seguro. E nós estamos valorizando essa pessoa. Porque você, quando chega um convidado, somente eu estou vindo toda semana, né, irmã? Às vezes eu vejo, acho que deve ser a preocupação da irmã e do irmão, o que a gente vai dar para ele comer, né? E às vezes não tem nada, mas vai fazer alguma coisa para dar do melhor. Porque é um sinal de bem-vindos, é ou não é? Não é? E ali a gente se sente honrado. Às vezes nós não sabemos nem como retribuir. Então ela mostrou que eu estou num lugar seguro. Certo? Mas agora, e é o que eu queria pregar só um pouquinho, só que era uma meditação, mas graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Então veja agora, de tudo isso, da hospitalidade, agora qual é a nossa função para com isso? Porque agora a gente vai falar algo sobre comunhão. Essa palavra é uma palavra grega. Como é a palavra grega, eu vou ter que pegar aqui a cola para ver o significado dela aqui, né? Até aqui deu para entender? Deu para entender? Ela é uma palavra grega, e essa palavra grega ela significa, tem duas coisas que ela significa. Partilhar e aqui o significado dela é esse aqui, literalmente. Porque você vê que na igreja primitiva, quando eles perseveravam na doutrina, tá, na comunhão, e o significado dela é a palavra grega partilhar, de vida, da vida, eles partilharam aqueles que receberam o Pentecostes. Certo? Então eles não podiam dar outra coisa que eles não tinham. Então eles agora começaram a partilhar. Aí eu fui ver o que significa a palavra partilhar. Aí esse significado dessa palavra partilhar é uma coisa bem muito interessante aqui. Que significa mutualidade. E olha só, e é mutualidade prática. Porque eles tiveram que praticar aquilo que eles entraram na fase do hospitaleiro. E quando agora o Espírito Santo cai sobre eles, foi o pão repartido para cada um. Agora eles aceitaram e o receberam. E ao receber, era a função deles. Praticar aquilo que eles receberam em Atos 2. Era dever deles. Certo? Aí eu fui também dar uma olhada no que significa essa palavra, mutualidade. Mutualidade, ela é uma expressão concreta da vida. Então eles tiveram compreensão daquilo que eles receberam em Atos, que foi a vida. Ou seja, o que foi o pão. E a função agora deles era repartir aquele pão. Porque eu reparti, porque agora eles estavam cumprindo a comunhão. Certo? É um dever da igreja, isso aqui é um dever.
Você vê que a Bíblia nos diz que eles iam de casa em casa e repartiam pão. Seja ele na forma literal, mas também seja ele na forma de repartir o pão da vida. Essa é a função da igreja sobre esse papel. Aí você vê que, olha só o significado dessa palavra aqui, ó. Vai dizer que é quando a fé deixa de ser apenas pessoal. Não é uma fé individual. Porque o pão, ele é o corpo. É formado por membros. Certo? Não é individual. Embora Deus trata com o ser humano individualmente. Mas o dever, você vê aqui que era algo coletivo. O corpo de Cristo, cada um fazendo sua função. Então era o dever de partir isso aqui. E é tão interessante que vai falar assim, que é quando nós deixamos a nossa fé pessoal. Ah, eu tenho minha fé. Eu não ouvi muito isso? Eu tenho minha fé. Não, já tenho minha fé. Minha fé fica ali na Bíblia em casa. Minha fé. Também ali estou orando a Deus. Mas não era assim que os apóstolos, que a igreja primitiva fazia. É deixar a fé pessoal e a teórica. A teoria daquilo. E se tornar vivência daquilo que eles receberam em Atos 2. Porque agora esse é o verdadeiro partir do pão. Essa é a verdadeira comunhão que a igreja primitiva tinha. E onde que cada um, aí vai falar algo aqui, que essa palavra vai dar, que cada um tem uma função dentro da comunhão. Deixa eu pegar aqui, ó. Agora, eles saíram vamos dizer assim, de algo superficial, receber aquilo que era real, que era a vida. Aí agora, essa palavra agora eu tenho que partilhar da vida, é um dever, porque é praticar aquilo que eles receberam. E praticar é uma coisa que é dever, e dentro desse dever, dentro do corpo de Cristo, ele faz assim que cada um deve. E tudo isso aqui é significar essa palavra, né? Ó, dever. Cuidar. É o dever da igreja no contexto geral. Servir. Encorajar. Ajudar. E caminhar um com o outro. Como disse para o irmão Luiz, por exemplo, o irmão Luiz ele tem uma parte, vamos dizer assim, do pão, que ainda eu não tenho. E quando e essa parte que ele tem, que eu não tenho, ainda não conseguia obter, e através do ensinamento, da instrução que ele ou recebeu, através da comunhão, que ele recebeu o pão do Espírito Santo, o que ele tem, às vezes é a coisa que está me faltando para chegar à perfeição. O que ele está fazendo? Cuidando, está servindo, está me encorajando, está me ajudando e caminhando comigo. Isso aqui era o dever da igreja primitiva. E tem mais coisa ainda. Aí nós podemos ver assim, que quando você vê que isso aqui a gente pode pular, está em Romanos capítulo 12, versículo 5, está em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Alguém quer ler Romanos capítulo 12, versículo 5? E
tudo isso, ele está na hospitalidade que vai gerar a comunhão, não é verdade? E o que a comunhão faz? E se nós olharmos com toda sinceridade, como falei para o irmão Luiz, embora nós tenhamos instruções, se nós olharmos tudo isso, nós estamos um pouquinho distante disso, então. Porque a mutualidade é a prática da comunhão. Comunhão do pão, que é o Espírito Santo. Então, está nos faltando isso. Porque isso tem que gerar essas coisas. Tanto que quando teve que gerar, nós estávamos comentando aqui antes do culto, quando a igreja primitiva sai do Pentecoste, a Bíblia diz que eles repartiram, venderam seus bens e repartiram aos demais, não foi? Mas alguém mandou de fazer aquilo? Eles não mandaram. Mostra que era obra do Espírito Santo, daqueles homens fazendo aquilo. Mostra que realmente ele teve essa comunhão. Tanto quando eu falei para o irmão Luiz, que tanto era o Espírito Santo, causando isso naqueles homens e mulheres, vendendo a sua propriedade e dando aos demais, tanto que o Espírito Santo vindicou que aquilo era do Espírito Santo, quando ele mata Ananias e Safira. Foi uma vindicação de falar assim, o que eles estão fazendo é obra do Pentecoste. O Espírito Santo vindica com morte. Porque a comunhão gerou esse dever neles. Cadê? Romanos 12, 5 ali. Você vê que cada um de nós tem essa função. Dentro da comunhão do corpo. Certo? Aí agora também tem Gálatas 6, 2. Gálatas 6, 2. Deixa eu só apagar aqui para pôr outra coisa. Aqui vocês entenderam aqui? Pode ler Gálatas 6, 2. Então você vê que isso aí faz parte da comunhão. Porque carregando um fardo dos outros é cumprimento da lei de Cristo. Então faz parte. É um dos itens que faz parte da comunhão. E agora também tem aí para Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Para depois a gente encerrar, a gente orar. 10, versículo 24 e 25. Queremos uns aos outros, para nos firmarmos a caridade e a boa, não deixando a nossa congregação. Antes, e tanto mais quanto vejo que vai aproximando. É a função da comunhão. E como isso aqui ele é a... Não abandonando o quê? O dever de fazer aquilo. Porque aí é uma ramificação da comunhão. Porque não só simplesmente a comunhão de vir aqui tomar ceia. Entende? Aí agora, praticar, ele é um verbo, né? Aqui. Agora você vê que tão interessante que na Bíblia, não só a questão da Bíblia, mas todos os verbos, ir, correr, brincar, ele tem um verbo, ele é um verbo, mas é ação. Tudo tem uma ação. E aí a gente vai dar um exemplo desse. Orar. É só sentir? É só sentir que devemos fazer isso? É só sentir? Mas tem que ter o sentimento para isso aqui? Claro que não. É um verbo. Então ele é um verbo, ele é uma ação.
Certo? Aí está escrito aí em Tiago, capítulo 5, versículo 16, aí, para não tomar tempo, que a gente vai orar daqui a pouco. Que a Bíblia vai dizer que nós devemos orar uns pelos outros. É o dever que está dentro da comunhão. Tá? É 5, tá 5, acho que coloquei 5:16, vou colocar aqui meio, não sei se é 16, é 16 mesmo. Sim, é um dever que está dentro da comunhão. Que é praticar, né? Ação. Outra ação também, exortar. Hebreus capítulo 3, versículo 13. É só quando sentimos? É um dever que está dentro da comunhão. Esses casos aqui, indo ali na empresa, eu ali outra Deixar a prática. da comunicação, né? Tentar entender que a congregação, esse ajuntamento, não é só 2, 4, 5 pessoas, mas é o que eles viviam aquilo ali. Sim. As pessoas estão deixando esse verdadeiro viver, como confessar os seus pecados. É uma comunhão, é a comunhão. Precisa deixar aquilo para a congregação de ajuntamento, aquela reunião prática da verdade, vivendo a verdade. É isso? Não é você nem deixar quatro paredes para outro. Um tabernáculo. Não é isso que estão sentindo. Aí faz parte da comunhão. Está tendo comunhão com o corpo de Cristo, né? Aí está o dever dentro do corpo dele. Consolar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os disciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos. É um dever da comunhão. Servir. Gálatas 5, versículo 13. E esse servir também ele abrange isso aqui também, ó. Colocar. Esse servir vai abranger isso aqui também, colocar os dons a serviço da igreja. E por último, para terminar e entrar em oração, né? Espirituais. Aí entra os ofícios, né? Veja que é bem. E é colocar a serviço, né? Colocar. Foi da última vez que eu vi aqui, no domingo passado, a palavra colocar, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, deu posição para ele. É posicioná-lo. Entende? Então, se alguém tem dom, é o dever de colocar serviço na igreja. Faz parte da comunhão. É o dom de orar também, né? Sim. Repartir. E tudo faz isso parte da comunhão. Hoje é começando a entender o que é realmente comunhão. Que estava na igreja primitiva. Não está voltando para lá? Não é verdade? E outra parte aí que nós lemos, é o que eu reparti. Isso aqui é para finalizar e a gente orarmos. Amém? Deu para entender? Qual é a função da comunhão? E isso aí não leva a nós a ter uma responsabilidade, não é verdade?
Porque não, isso aqui, como essa palavra mutualidade, ela é a prática daquilo que nós recebemos através da comunhão, através do comer do pão, né? Tá se alimentando do corpo. Isso aqui, tudo isso aqui é um dever. Não é quando sentimos, né? É um dever. E assim a igreja primitiva vivia isso. Só o pão daquele pão, né? Eu disse, nem só de pão. É um pão melhor do que esse. Sim. E amanhã a gente vai dar continuidade do pão, mas a gente vai falar um pouquinho de outra maneira, que pão tem 2 cultos, que nós falamos sobre vida, né? E pão é a vida. A gente vai dar continuidade, mas na forma do pão, né? Sobre a primeira vez que a Bíblia falou pão, lá em Gênesis, o que significava aquele suor de Adão. Eu vou acabar adiantando. O que significava aquele suor de Adão e o suor de Jesus Cristo, quando ele suou sangue. O segundo Adão agora suor diferente do que do primeiro. E tudo engloba a humanidade. O primeiro Adão, agora ele vai suar para comer o pão, o seu sustento, que ele tinha no Éden, que Deus provia. E a terra, Deus amaldiçoou aquela terra. Amaldiçoou? Quando pegou Adão? Era Adão agora lutando contra a natureza, mas a terra. E agora o segundo Adão, quando soa sangue, é lutando contra outra natureza, que somos nós. A humanidade, para dar o verdadeiro sustento. E vamos falar amanhã assim, um pouquinho sobre isso. Amém? Da maneira que os irmãos desejarem, vamos estar orando no nome do Senhor Jesus Cristo. E não esquecemos, irmão, de colocar nessa fase que nós estamos vivendo agora, né? Que a gente chama de fase de namoro, né? Já tinha colocado isso em oração e perseverar pedindo a Deus, né? Que realmente venha a ser feito a perfeita vontade de Deus, né? Amém? E é o que nós queremos, em nome de Jesus. Da maneira que os irmãos desejarem, em nome de Jesus Cristo. Vamos estar orando?